Entre tantos títulos que Antônio tem, um deles é que é um insigne pregador. Ninguém pode falar bem do Senhor que não esteja intimamente ligado a Ele. Então, se nós queremos ser íntimo do Senhor, falar bem de Jesus, a exemplo de Santo Antônio, precisamos, antes de tudo, sermos próximos a Ele. E aqui há algo muito interessante, por isso que todas as imagens de Santo Antônio trazem a figura do menino Jesus, que por sua vez está colocado sobre a palavra. Por quê? É que Jesus é o verbo que se encarna. E a imagem expressa justamente essa intimidade de Santo Antônio com o Senhor. Tem algumas curiosidades da vida de Santo Antônio. Uma delas é que Antônio não foi toda a vida franciscano. Fernando de Bulhões, como era chamado, nome de batismo, foi, antes de tudo, agostiniano. Por que Santo Antônio deixou a congregação dos agostinianos e foi ser franciscano? Não é que ele não tinha amor ao carisma dos agostinianos. Não foi isso. É que o estilo de vida franciscano atraiu os olhares de Santo Antônio. Antônio, como São Francisco, era um jovem descendente de uma família de burguês que tinha muito dinheiro. E a radicalidade pela pobreza de Francisco chamou a atenção de Santo Antônio. E aí ele quis sair, né, da vida confortável do mosteiro agostiniano para viver a radicalidade franciscana. Um dos episódios da vida de Antônio que o fez ser franciscano, conta-se que 2 jovens franciscanos bateram a porta do mosteiro onde Santo Antônio vivia, convento, e Antônio sai, atende, e eles estavam pedindo simplesmente um prato de comida. Eram 2 franciscanos, mendicantes. E quando Antônio se deparou com essa realidade, ele ficou encantado e foi se apaixonando pelo estilo de vida franciscano. Um outro episódio que nos chama a atenção, que levou de fato Antônio a ser um franciscano, é que no período em que ele estava ainda como agostiniano, os franciscanos em missão em Marrocos foram mártires. E quando chegou a relíquia dos franciscanos em Portugal, e Antônio vendo aquilo, ele chegou de fato à conclusão de que ele queria ser franciscano. E nada o impediu. E o que é que ele pediu? Ele pediu para ir para Marrocos, justamente onde os outros foram mártires. Não queriam deixar, até porque Santo Antônio era muito jovem, ele ordenou com 25, 26 anos, e em seguida ele já queria ir para Marrocos, no auge do seu exercício ministerial. Depois de muita resistência, acabaram deixando que Santo Antônio fosse para Marrocos. Só que lá ele acabou contraindo uma enfermidade, teve que voltar para se tratar na Europa. E diz a narrativa que no caminho, naquela época se andava de barco, no caminho houve um contratempo, um vendaval, e não teve como o navio ir para Portugal, e ele foi para Pádua, onde Antônio viveu. Por isso que Antônio é chamado Antônio de Lisboa, porque nasceu em Lisboa. Antônio de Pádua, porque morreu em Pádua. Eu tive o privilégio de estar em Lisboa, onde Santo Antônio nasceu. Tem uma igreja muito grande, onde era a casa de Antônio. Tem uma pequena escada que você desce, onde era o quarto dele. E ali é um lugar onde São João Paulo II rezou. Tem um genuflexório e tem lá. Aqui, João Paulo II rezou a Santo Antônio, encontro de 2 santos. E em Pádua eu tive o privilégio de concelebrar no santuário de Santo Antônio e visitar o museu onde está a língua de Santo Antônio, o aparato vocal dele. Eu dizia ontem, a língua de Santo Antônio continua intacta, está lá. Por quê? Porque é um insigne pregador. Usou a boca sempre para evangelizar, para falar das coisas de Deus, e sua língua continua conservada até hoje.
Então, um pouquinho da vida de Santo Antônio. Agora, um título que é interessante da vida de Santo Antônio, que dizem que Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? É tanto que ontem celebramos o Dia dos Namorados, hoje celebramos Santo Antônio. Agora, por que Santo Antônio é chamado santo casamenteiro? Diz a história que Antônio ajudou uma jovem a casar. Que naquela época, para casar, tinha que ter um dote. Aquela jovem era muito pobre, não tinha nada. E Antônio concedeu a ela a graça do casamento, conseguindo o dote para ela. E aqui, no Brasil, tem uma devoção popular a Santo Antônio. Diz que certa vez, uma jovem muito brava com Santo Antônio, porque tinha pedido para casar e o santo não ajudava, jogou a imagem pela janela, bateu na cabeça de um jovem, foi devolver a imagem e acabou casando com ela, né? Ali legitimou Santo Antônio, né? Santo casamenteiro. São curiosidades da vida desse grande santo. Mas uma coisa que chama muita atenção e que é verdade, até porque está até hoje lá em Pádua, o aparato vocal, a língua de Santo Antônio, é que ele foi, sem dúvida, um insigne pregador. Conta que quando Antônio pregava, até os peixes paravam para ouvi-lo. Oxalá, caríssimos, que o Senhor nos conceda essa graça de que, ao falarmos da palavra de Deus, ela alcance de fato os corações. No entanto, se queremos ser insignes pregadores como Antônio, e todos nós somos chamados a isso, precisamos, antes de tudo, viver a intimidade com o Senhor. Ninguém pode falar bem do Senhor se não for próximo dele. Ninguém pode falar bem de alguém se não o conhece profundamente. Ninguém pode falar bem do outro se não vive com ele uma relação afetiva de proximidade. Antônio viveu essa relação afetiva com o Senhor. Se queremos ser também nós, pessoas que ao falar alcancemos os corações, você que é pai, você que é mãe, se quer falar e que teu filho escute e que chegue aos corações aquilo que você diz, precisamos, antes de tudo, sermos homens e mulheres de oração. Precisamos estar próximo do Senhor. É da intimidade com o Senhor que nos vem a graça de alcançar os corações. E ainda mais uma última curiosidade sobre Santo Antônio, é que no final de maio agora se celebra 800 anos, se celebrou 800 anos do encontro de Antônio com Francisco. Frei Antônio encontrou Frei Francisco há 800 anos atrás.